Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui hoje para o GILAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, né, nessa forma virtual de fazermos algumas reflexões em torno do Evangelho, para de algum modo termos, né, aurirmos da nossa amada doutrina espírita, a força, a coragem, a esperança, a fé, para enfrentarmos esses tempos desafiadores, porque ora atravessamos. Então, é para mim um motivo de muita felicidade estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos refletir em torno de um tema muito especial, que é o pensamento, colocado aqui como equipamento existencial. Então, é uma reflexão de fôlego, né, que a gente se aventura e pede a Deus que Ele ampare a nossa, as nossas possibilidades tão diminutas. A gente oferece uma migalhinha esperando que Deus multiplique isso para saciar a todos nós, né? Então, antes da gente começar, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e rogar ao Senhor. Mestre de misericórdia sem fim, nós te pedimos com humildade que a vossa sabedoria e o vosso amor tornem encharcadas as nossas vidas. Envolve-nos com o teu perfume, com o teu frescor do Evangelho, com a tua paz, com a tua esperança, com o objetivo de que nós possamos vencer as nossas dificuldades, os nossos empeços, as nossas inibições, os nossos impedimentos e possamos cumprir um pouco daquilo que esperais de nós. Que seja para o teu coração verdadeiro as nossas mais calorosas e sinceras súplicas. Que nós possamos, nesse momento, ter uma reflexão que nos sirva para a nossa vida prática. Que saiamos todos daqui mais fortalecidos com essas modestas reflexões. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, amigos, hoje a gente vai refletir, como dissemos, sobre o pensamento como equipamento existencial. A obra que vai conduzir os nossos raciocínios é essa aqui, Autodescobrimento, uma busca interior. É uma obra pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, a sexta obra da célebre série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles. E este assunto está no capítulo 2, para aqueles que porventura queiram acompanhar esses raciocínios conosco, né? Só fazendo uma breve propaganda no canal Lições de Amor, youtube.com/lições de amor, nós estamos fazendo o estudo sequencial da série psicológica de Joana de Ângeles. Ainda estamos no livro segundo, O Homem Integral. Com fé em Deus chegaremos nesse sexto livro. A cada semana nós fazemos a abordagem capítulo a capítulo. Então, para que a gente possa pensar sobre o pensamento enquanto equipamento existencial, ou seja, o equipamento que subsidia a vida na forma como a gente a manifesta nesse momento enquanto encarnados, mas também no mundo espiritual, me ocorreu pensar um pouco sobre o que a psicanálise pode nos trazer sobre os meandros da formação do pensamento, em situações quando ele, em geral, está mais livre para alçar voos. Quando a gente afrouxa o estado de vigília e, adormecidos, né, no estado de sono, por exemplo, nos tornamos um pouco mais livres para sonhar. A obra A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, pai da psicanálise, que ele, na verdade, deixa pronta desde o ano de 1899, mas publica em 1900, se consolidou como um dos clássicos da literatura científica
e o tempo acabou reforçando essa ideia. Foi uma das obras, se não a mais, revisada por Freud. E é interessante o quanto ele, médico vienense, cientificista, né, que tentou afastar do ambiente da psicanálise discussões religiosas, porque ele buscava que a psicanálise fosse reconhecida no meio científico, no meio médico. É interessante como ele faz uso de diversas interpretações que foram feitas ao longo do tempo sobre os sonhos, inclusive os sonhos proféticos. Os sonhos, que eram essas elaborações do pensamento, né? E que, digamos assim, eram governadas por leis próprias. Então ele observa o quanto a formação dos sonhos, que ele chama de elaborações oníricas, tem uma particularidade muito interessante. Nos sonhos a gente pode voar, a gente às vezes se encontra caindo, a gente até pode estar comendo, apreciando o gosto dos alimentos e tem a sensação de efetivamente comê-los. Há sonhos que nos parecem muito reais, há sonhos em que a gente tem uma operação da consciência particular, que ele chamava de sonhos lúcidos, sonhos em que a gente fica se questionando, mas isso não é possível, né? Se, por exemplo, a gente aparece lá com 5 filhos, mas eu não tenho 5 filhos, né? Então, os sonhos, ele tem formações bastante diversificadas, que dizem respeito sobre o mundo simbólico subjetivo. Uma das coisas que Freud inicia a obra dizendo é que os sonhos não decorrem, na visão dele, de manifestações sobrenaturais, mas seguem as leis do espírito humano, embora o espírito humano seja afim do divino. Ouvir isso de alguém, né, que, embora judeu e embora muito ético, né, então possuidor de valores morais, né, mas buscou afastar a psicanálise da religião, como dissemos, ouvir isso é muito alentador, porque nos mostra que Freud não rechaçava nada, mas ele buscava para a sua teoria uma consolidação que pudesse levá-la a alçar uma posição de ciência. Então, tem alguns momentos na sua trajetória quando ele, inclusive, recorre, né, a posicionamentos que são posicionamentos vanguardistas. Ele quebra tabus, né, quebra paradigmas. E aquilo que era estabelecido pela moral vitoriana. E para que ele possa ser fiel ao conteúdo dos sonhos, que tem um conteúdo imaginário, um conteúdo simbólico, um conteúdo até fantasioso, ele recorda Artemidoro de Daudes, que foi um oniromante grego do século II depois de Cristo. A gente sabe que há, na tradição histórica, certas épocas em que os sonhos eram investigados com o objetivo de buscar ali profecias ou predições. Então, Artemidoro de Daudes fazia profecias diretas recebidas num sonho, previsões de eventos futuros, e fazia com que os seus sonhos, né, que eram carregados de simbolismo, ele dizia que os sonhos eles precisavam de uma interpretação porque carregavam uma mensagem. Então, Artemidoro de Daudes vai dizer, e ele é o primeiro quem diz isso, por isso Freud o referencia, que um sonho precisa ser interpretado por partes, né? E que essas partes carregam uma mensagem. Então, é por isso que eu estou citando essa obra e estou citando essa contextualização com a psicanálise. Mesmo alguém, né, que não era afeito à religião, que não está, portanto, dentro daquilo que a gente vai abordar aqui na psicologia espírita, que nos promove um entendimento mais integral e existencial, mesmo ele considerava que as elaborações oníricas, fruto também dos nossos pensamentos, não são desprovidos de significado, não são apenas fruto
né, de um resultado neuroquímico cerebral. Tem uma forte mensagem carregada de muito do nosso inconsciente. Freud dizia que as fontes para os sonhos são diversas. Excitações sensoriais externas mais objetivas, por exemplo, quando a gente está dormindo num quarto claro, isso pode influenciar em nossas elaborações oníricas, quando a gente está num ambiente muito frio. Excitações sensoriais subjetivas, ou seja, quando a gente dorme preocupado, de qualquer modo, o nosso sonho pode fomentar um pouco dessas nossas inquietações. Estímulos somáticos internos orgânicos, quando a gente dorme com fome, que a gente sonha com um banquete, e fontes de estimulações puramente psíquicas, que tem a ver com esse simbolismo infinito que está, né, no nosso inconsciente e que pode vir à tona de uma forma velada, e Freud identificou essas formas, né, de deturpação do sonho para vencer a censura da consciência, como condensação, deslocamento, diversas artimanhas, digamos assim, né, que o sonho arquiteta para poder deixar emergir, né, a consciência, aquele sonho que parece muito doido. Então, uma das coisas também que ele dizia é que o enigma da formação dos sonhos pode ser solucionado pela revelação de uma insuspeitada fonte psíquica de estimulação. E aqui esse assunto começa a ficar interessante para a gente, né? Havia a ideia de que, até aquela época, que o sonho, e essa ideia era muito comum entre os cientistas e contemporâneos, médicos também como Freud, a ideia de que o sonho era um processo somático de excreção cerebral, do qual a gente pudesse se tornar consciente em nossa reação mental a ele. Era uma válvula de escape para o cérebro sobrecarregado, com o poder de curar e aliviar. Então, o sonho era só um balneário da mente cansada de, no estado de vigília, estar tão preocupada com outros pensamentos mais objetivos, preocupações da vida cotidiana, do trabalho, de coisas da família. Então, a partir desse ponto, Freud descobre, na sua observação clínica e no seu estudo teórico, que a predominância do cérebro no organismo, ela é muitas vezes sustentada com aparente confiança. Não obstante, a consciência é apenas a ponta do iceberg. Porque o que muitas vezes nos governa é esse inconsciente indevassável, que só pode ser tocado e elucidado através desses métodos, digamos assim, indiretos. Os sonhos, xistes, atos falhos, atos casuais, aquelas palavras, lapsos verbais que a gente deixa sem querer, querendo escapar, né? Os esquecimentos que a gente tem, os sintomas, tudo isso é uma mensagem velada do nosso inconsciente e que pode indicar aquilo que há de mais real e substancial na nossa vida mental. E isso é independente de alterações orgânicas demonstráveis. Ou seja, o sonho, ele tem uma certa independência das excitações sensoriais físicas, né? E das suas manifestações. E isso é completamente, assim, difícil de um psicólogo ou um médico organicista pensar. Aquilo que ocorre ao nosso pensamento, à nossa mente, não ser explicado por funções orgânicas. Mas Freud explicava de um modo muito simples. A grande questão é que muitos de nós, ainda hoje, não queremos validar a relação causal entre o somático e o psíquico. A integração mente e corpo. Uma integração que a doutrina espírita, agora trazendo para nossa realidade aqui, nos trata muito bem. O espírito imortal tem o seu inconsciente profundo, né, as suas raízes pregressas, as suas intenções, os seus impulsos, as suas vontades, o seu desejo.
mas ele está encarnado num corpo, num soma, né? E esse soma é o resultado do molde do modelo organizador biológico, perispírito, que é a grande interface entre essas, digamos assim, instâncias, por assim dizer, né? Então, tudo aquilo que reverbera no corpo é resultado do espírito imortal, mas o corpo também influencia no espírito. Então, Freud, lá no século XIX, né, início do século XX, ele tem uma compreensão sobre isso, embora não falasse do espírito. Mas ele sabia que a nossa mente, o nosso psíquico, ia além daquilo que o nosso corpo, o nosso organismo ordenasse, né? E se naquele momento, boa parte dos seus compatriotas não puderam enxergar nada além do psíquico, para explicar a base para o fato mental, para o pensamento, isso não seria motivo de negar a existência. Era uma resistência que alguns enfrentaram, como hoje é ainda uma resistência para alguns de nós, mesmo no século XXI, em que a gente fala tanto sobre a espiritualidade, como no caso da neurociência. O que diz a neurociência, né? Em essência, a neurociência concorda com a psicanálise no sentido de que acha que os sonhos são resultado dos restos diurnos. Mas Freud não disse exatamente isso. Freud disse que os restos diurnos, que são aqueles pensamentos, preocupações, inquietações que a gente acaba guardando, né? E que deposita em algum lugar dessa nossa instância psíquica e que reverbera no estágio do sono para que a gente possa elaborar com aquele material alguma coisa, o resto diurno não é a essência do sonho, a essência da mensagem. É apenas o patrocinador. Então, a gente carrega nos nossos sonhos algo da impressão que a gente teve no estado de vigília, das nossas preocupações, daquilo que nos impactou, que nos afetou. Mas a gente aproveita isso para encapsular, para envelopar uma mensagem mais profunda. Então, a neurociência acredita, né, e se dedica ao estudo das estruturas e funções cerebrais envolvidas na produção do sonho, né? Eles estão mais interessados em buscar no organismo a causa do sonho e os psicanalistas se interessam pelo significado deste, considerando os aspectos biológicos, né, irrelevantes muitas vezes para a sua compreensão. É muito mais importante o simbolismo do sujeito. Então, para grande parte dos neurocientistas, os sonhos não têm qualquer função. São apenas um efeito colateral de processos de consolidação de memória dependentes do sono e a manifestação consciente destes, né? Então, Freud desenvolve nessa obra um método de interpretação dos sonhos, justamente para que pudesse se verificar que eles têm sentido e, longe de constituir uma expressão de uma atividade fragmentada do cérebro, eles carregam um significado importante para a vida do sujeito. E ele dizia, quando esse trabalho de interpretação se conclui, a gente percebe o quanto que o sonho é a realização de um desejo, que era o que ele utilizava. Então, a gente está falando tudo isso para poder introduzir o pensamento de Joana de Ângeles sobre o pensamento como equipamento existencial. Na obra em epígrafe, Autodescobrimento, uma busca interior, Joana começa dizendo que os psicólogos organicistas estabeleceram categóricos que o pensamento é exteriorização do cérebro, já que não existe uma função sem órgão. Então, do mesmo modo que eles fizeram com o sonho, né, que também envolve formações, elaborações de pensamento de caráter muito especial, os pensadores, né, as autoridades médicas, psicológicas, organicistas, acreditam que tudo que ocorre na mente, né, precisam de uma explicação orgânica. Portanto, o pensamento seria fruto do cérebro, né? E aí ela continua dizendo que, assim, certamente há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física,
Mas esses fenômenos nem sempre, assim, são constituintes materialmente. E aí ela começa a falar sobre o espectro eletromagnético, né? E a sua variada constituição. Ela fala, por exemplo, das ondas elétricas, magnéticas e em determinados comprimentos de onda, né? Curtos, ultracurtos, largos, que conduzem mensagens carregadas de diferentes teores e que muitas vezes são captadas por equipamentos e instrumentos. Pense, por exemplo, né, o estetoscópio, que ao ser colocado no tórax, consegue decodificar a mensagem dos batimentos cardíacos. Pense nas radiografias, né, que conseguem mostrar a estrutura óssea do nosso corpo. Pense, por exemplo, na ultrassonografia, né, que utiliza a onda do ultrassom para penetrar nas camadas interiores de órgãos, né, para que a gente possa delinear os órgãos internos, né? Então, a exploração da tecnologia nos favoreceu o desenvolvimento de técnicas diagnósticas de mapeamento do organismo. E a gente começou a perceber que o nosso organismo é, por assim dizer, menos concreto do que a gente imaginava, né? As nossas células estão cheias, entre aspas, de partículas, né? Atômicas, subatômicas, tem uma energia envolvendo que não necessariamente é algo concreto e físico, embora possa ser detectável pelos instrumentos à medida que eles avançaram tecnologicamente. Então, Joana vai sintetizar isso dizendo assim: a realidade da energia e dos seus campos, nos quais se aglutinam micropartículas, vão formando conglomerados atômicos. E, por sua vez, esses são organizados, resultando num conjunto que é o corpo, conforme a sua constituição perispiritual de que se utiliza. Então, o corpo ele não é uma espécie, né, de modelo estanque, é um modelo dinâmico que está sobre o império de forças, né? Forças, por exemplo, como estímulos elétricos do nosso cérebro, né? Em que a gente, através de um estímulo elétrico, pode fazer movimentar um músculo para andar, para correr, né? Movimentos que podem ser bastante involuntários, como o do nosso tubo digestivo. Então, tudo isso indica a operação de forças, de ondas, de comunicações, num sistema equilibrado, em que operam forças que não necessariamente são objetivas conscienciais. Então, é um organismo que tem uma certa autonomia de algum modo. Então, se a gente parar para analisar agora um pouco, né, o nosso organismo humano, em especial o sistema cardiovascular circulatório, para a gente sair um pouco da abstração e tentar partir para um exemplo mais objetivo. O sistema circulatório, ele consiste no funcionamento integrado do coração como órgão principal e dos vasos sanguíneos para a irrigação celular. Então, o sangue é carreado por nutrientes e oxigênio, e isso tudo é levado às células. Como é que funciona? O coração, ele bombeia o sangue nesse sistema circulatório. Ele tem basicamente dois fluxos de bombeamento, né? O lado esquerdo do coração bombeia o sangue das artérias para o corpo, o lado direito direciona o sangue venoso para os pulmões. Essa é o que se conhece por grande circulação. E há uma pequena circulação, que é a circulação cardiorrespiratória, ou seja, o coração manda para o pulmão o sangue pobre em oxigênio, para que o pulmão possa devolver esse sangue oxigenado, bombeado pelos vasos pulmonares, que são ramificados em vasinhos de menor calibre, para que isso depois seja distribuído para as células. Então, a inervação do coração
ela está permeada por estímulos elétricos que vêm do nosso sistema nervoso, autônomo ou involuntário, e suas divisões simpática e parasimpática. Então, a estimulação simpática, por exemplo, enquanto ela aumenta a nossa frequência cardíaca, o número de batimentos por minuto, a estimulação parasimpática a diminui. Então, a gente tem um sistema que é um sistema concreto. Tem um coração que a gente pega, que tem peso, né? Tem os vasos sanguíneos que a gente vê quando a gente faz exame de sangue, a gente vai coletar o sangue dali, mas também tem um sistema de operação de forças, de hormônios, de estímulos elétricos, que é uma coisa meio que intangível. Então, há uma operação por trás de todo esse sistema. Uma operação que tem uma mente que funciona, não necessariamente para coordenar cada um desses sistemas de forma consciente, mas que acaba sendo responsável pelo desencadeamento de hormônios, né, de impulsos, que são protagonizados no corpo físico pelo cérebro, mas que, na verdade, têm elaborações muito anteriores àquelas que estão circunscritas no órgão cerebral. Só para citar um exemplo, emoções afetam somaticamente, a depender de como a gente lide com isso. Por exemplo, a emoção do medo, ela necessariamente promove em nós alterações físicas, sudorese, evacuação, né? Impulso para correr. Quem desencadeou isso? O nosso aparato cerebral. Assim também como os sentimentos. O sentimento de saudade que nos leva a ter um pensamento de uma pessoa querida, por exemplo, que não está mais entre nós, começa a desencadear sentimentos de tristeza, né, de vontade de estar com aquela pessoa, e isso também tem uma repercussão cerebral com o desencadeamento de uma série de hormônios e impulsos elétricos para outras reações. Então a gente é menos concreto do que possa parecer. Até se a gente observar a respiração, como é que o oxigênio chega às células, né? O ar entra no nosso corpo pelas cavidades nasais. As cavidades nasais são revestidas pela mucosa nasal, que tem um conjunto de pelos que faz uma filtragem. Esse ar passa pelas narinas, boca, faringe, laringe, traqueia, atinge os pulmões. Nos pulmões, estruturas elásticas diminutas, chamadas de alvéolos, né, acabam fazendo uma troca gasosa, porque são ricas de capilares sanguíneos. Então, são através desses alvéolos que a gente tem aquela oxigenação do sangue que a gente falou no sistema circulatório. E esse sangue carreado de oxigênio, né, de glicose, de nutrientes, dentro da célula, tudo isso daí é utilizado para o processo químico de produção de energia. Então, o que nos mantém de pé é uma coisa invisível. É um procedimento e uma operação química, de certo modo, intangível. Então, por que a gente está falando de tudo isso? Porque Joana de Ângeles nos diz na obra que o pensamento não procede do cérebro. O cérebro, enquanto organismo, ele tem a função orgânica de registrar o pensamento, vesti-lo de palavras, externá-lo através da mensagem, né? Mas o pensamento é anterior ao cérebro. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e que, por sua vez, é originada no espírito. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, o registro, por exemplo, nos estudos de Stanislav Grof, né, esse psicoterapeuta transpessoal tão admirável, ele fazia alguns trabalhos com os seus pacientes
Primeiro ele utilizava o LSD, depois que passou a não mais ser permitido, a respiração holotrópica, para que o paciente alcançasse estados alterados de consciência. E alguns pacientes faziam uma regressão tal que conseguiam voltar, por exemplo, à vida intrauterina, que para muitos não seria possível registrar esses eventos, até por conta da formação cerebral ainda está em desenvolvimento. Então, como explicar o fato de pensamentos já nessa época, né, terem gerado recordações? Só se esse pensamento de fato for uma exteriorização da mente, não necessariamente produto do organismo, né? Produto do órgão cerebral que o representa, que o decodifica e que o envelopa, por assim dizer, com a linguagem e com a mensagem compreensível. E aí ela fala também sobre o fato, né, do espírito ter essa faculdade mental e irradiar o seu pensamento em todas as direções, utilizando-se para isso do cérebro. Então a gente tem, por exemplo, né, os casos em que a gente consegue se entender e transmitir uma emoção pelo olhar. E isso também se dá por conta do nosso espraiamento do nosso pensamento, né, de uma forma que não necessariamente precisa ser intermediada pelas funções cerebrais e utilizada a linguagem. Aliás, desde novos, quando a gente ainda não era atravessado pela linguagem, quando a gente ainda não sabia falar, a gente costumava fazer representações em imagens e ia formando o nosso psiquismo através disso. Depois é que a gente passou das representações imagem ou coisa para representações palavra para expressar o que a gente sente, né? A primeira infância, a mais tenra infância, ela é cheia de eventos quando aquele serzinho, aquela criaturinha, expressa suas emoções de uma forma completamente indireta. E a mãe, né, ou a figura materna, tenta decodificar o que ele sente, o que ele quer dizer, meio como uma transmissão do pensamento, buscando ali um entendimento mais profundo, né? Então, Joana de Ângeles apresenta para a gente uma linha de progressão do professor Mirey Lopes sobre a formação do pensamento, sobre como o pensamento foi evoluindo até se tornar um equipamento existencial como a gente conhece hoje. Só falando um pouco sobre ele, Emílio Mirey Lopes foi sociólogo, médico, psiquiatra, professor de psicologia cubano do século XIX, nascido em 1896. Mais uma vez, agora por Joana, a gente está citando aqui uma visão científica, um médico que tinha, inclusive, uma visão organicista, mas cujas reflexões não fogem daquilo que a gente tem de interpretação quanto à realidade espiritual. Então, Joana vai narrar que a primeira expressão do pensamento, segundo Mirey Lopes, é o instintivo. Os impulsos que decorrem de necessidades mais imediatas, né? E a gente acaba buscando exteriorizá-las e tê-las atendidas. Então, esse primeiro movimento, que é um movimento mais de conservação da nossa herança, né? Do nosso automatismo instintivo. A segunda expressão do pensamento é um pouco mais elaborada, e Mirey Lopes chama de o estágio pré-mágico, em que a fantasia se apresenta na forma de uma imaginação rica de mitos, que se origina no medo, nas aspirações do equilíbrio e do prazer. Até na própria formação do psiquismo humano, na fase do bebê, a gente pode entender o que é exatamente essa fase pré-mágica. O bebê que tem fome, que chora, querendo se saciar pelo seio materno e que experimenta a ausência temporária da mãe, né, por alguma razão, começa a utilizar a sua fantasia, a sua imaginação, com o objetivo de explicar de uma forma
ainda em primícias, ainda rudimentar, né, ainda povoada de simbolismos, né, e de imagens que talvez nem ele entenda naquela formação do psiquismo inicial, uma justificativa para entender aquela ausência e lidar com aquilo, né? Então, assim também ocorreu na história da humanidade, na formação e na expressão desse pensamento. A terceira expressão já é o período mágico, em que se deu origem às grandes civilizações do passado com toda a concepção politeísta e passou-se a oferecer campo para as admiráveis interpretações psicanalíticas, né? Como Joana traduz esse pensamento de Mira e Lopes. Então, ela está falando aqui dos mitos, né? Joana tem uma outra obra, que é o Homem Integral, capítulo 10, que ela vai falar dos mitos. E ela vai dizer que a história do homem é a consequência dos mitos, elaborados para seu pensamento ético e sua sobrevivência. Então, os mitos, nessa interpretação de Mirei Lopes como uma fase mágica, mito significa narrativa, relato imaginário, fábula. Então, nada mais é do que a criação de histórias em que haja uma associação entre elementos da natureza, mar, céu e lua, com forças divinas que ganham uma personalidade ou uma divinização. Então, o mito é, de uma forma bem simples, um modo de explicar, né, e tentar tornar as coisas que antes eram desconhecidas mais conhecidas, criar proximidade com desconhecidos. E os mitos também nos ensinam muito sobre o comportamento humano, e são narrativas que formam o imaginário coletivo de um povo. Então, daí, Joana falar, né, sobre as admiráveis interpretações psicanalíticas, porque as teorias psicanalíticas que foram sendo formuladas, elas passaram a observar fenômenos que ocorriam também fora da clínica. E os mitos foram usados como uma forma de exercício e comprovação dessas teorias, nutrindo o seguinte pensamento: isso que eu vi em um paciente, eu também já vi em algum momento na história da humanidade. Então, para a psicanálise, a mitologia não são apenas histórias interessantes, é um registro acumulado de um saber da humanidade sobre a condição humana. Então, por exemplo, para falar de um comportamento muito afeiçoado à sua própria imagem, Freud invocou o mito de Narciso e criou uma condição fundamental do psiquismo, que é o amor primário, o amor do eu, né? O narcisismo, que não necessariamente é um narcisismo patológico. Para Freud, é uma fase inicial desse amor do eu, e que mais tarde vai sendo direcionado para objetos, né? Para falar de um bebê que psiquicamente é fundido com alguém ao nascer e à medida que se desenvolve sofre uma certa clivagem, uma separação e passa a experimentar um certo exílio no mundo da cultura, ele foi evocar o mito de Édipo. E o mito básico e constituinte da psicanálise, que é o mito de Eros e Psique, que é o mito do exílio e do reencontro, da alienação e do retorno de si. Psique, que pacificava o desejo erótico, né? E Eros, nessa figura daquele que aumenta a tensão de realizar o desejo, né? Então, assim, a gente vê que a recorrência aos mitos, embora pareça ainda um pensamento primário, né? Mas o grande problema é que muitas das abordagens dos mitos foram utilizadas pelos homens ao longo dos tempos, mais voltados para as formas grotescas de dramas cruéis, né? Deuses construindo a afeição do ciúme e da paixão humana, enfurecidos pelo ódio, que castigavam os que se desobedecem, e não eram propriamente utilizados na sua forma mais simbólica, mas os mitos são fundamentais para essa terceira expressão do pensamento. Na quarta expressão do pensamento, Joana vai falar sobre a natureza egocêntrica, a ambição do indivíduo ser o alvo central de tudo que passa a girar em torno do interesse do ego em detrimento da coletividade. Então, é uma forma, por um lado, da gente
precisar racionalizar os eventos que nos ocorrem e entender a realidade concreta da vida, seus fenômenos, suas leis, mas também precisa ter uma interpretação do abstrato de uma maneira mais fecunda. Então, a gente passa a utilizar o raciocínio dentro de diretrizes que deveriam ser equilibradas, fundamentadas na razão, mas por conta do apreço à nossa personalidade, a gente acaba construindo um tributo a nós mesmos. Então, essa fase do racionalismo é fundamental e a doutrina espírita advoga a favor disso, principalmente na situação de que a gente precisa utilizar a razão para expandir o nosso conhecimento e tomar decisões que vão influenciar sobre o nosso estágio existencial. Mas a gente não pode fazer um tributo à razão esquecendo também da quinta expressão do pensamento, que é a expressão intuitiva, a intuição. Então, Joana termina essa abordagem de Mirei Lopes dizendo isso. Né? A intuição ela não necessita de parâmetros racionais exclusivos, ela também vai além, né? Ela extrapola, ela viaja, muitas vezes para a área da paranormalidade, é o que Joana defende, das percepções extrafísicas, a fim de que tudo isso se some a essa formação do pensamento. Então veja que raciocínio extraordinário de Mirei Lopes. A intuição era defendida também pelos maiores filósofos gregos da antiguidade. Né? O pensamento platônico e aristotélico nos mostra bem isso. Platão sempre pensava num conhecimento e no autoconhecimento que fosse desenvolvido no plano do inteligível em detrimento do sensível. Sensível tem a ver com sentidos, ver, ouvir, tocar, perceber. Platão buscava, se a gente puder utilizar a expressão, algo extrasensorial. Já Aristóteles não. Dizia que a gente deveria considerar o que é sensível, o que é concreto, o que é perceptível pelos nossos sentidos. Só que a gente tende a fazer essa associação do plano do sensível com o plano do real. Mas a verdade é que os nossos sentidos nos enganam. Está aí para comprovar as ilusões de ótica. E a realidade, a verdade, parece mesmo estar no campo do inteligível, como defendia Platão, no campo das ideias. Então, Platão achava que esse é o plano superior, o plano das ideias, e que por meio da dialética, a arte de pensar e questionar as ideias, né, através de uma troca com o outro, alcançando assim a verdade, era a melhor forma de constituir um pensamento que fosse mais próximo da verdade. Porque a ilusão trazida pelos sentidos e pelas opiniões consensuais pertence ao plano inferior. Então, ele acreditava que o conhecimento verdadeiro leva ao bem porque faz com que as pessoas ajam de forma mais correta. E que por isso os sábios são mais felizes porque não se iludem nem cometem erros por ignorância, né? Então, a partir dessa forma de pensar, né, do campo inteligível das ideias, quando a gente considera, né, esse quinto, digamos assim, patamar ou expressão do pensamento, que toma em consideração também essa abordagem intuitiva, a gente percebe, a gente entende o que Joana está querendo dizer. À medida que o espírito evolui, o nosso pensamento e as formações do nosso pensamento também se aprimoram. Né? E a nossa organização material, inclusive, também se aprimora, se equilibra. Né? Porque depende das energias espirituais tão necessárias ao processo de reencarnação. Então, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro, e não o contrário, a fim de se fazer entendido nesse nosso atual estágio de evolução da humanidade. Então, aquilo que a gente consegue expressar por esse aparelho mental, né, esse aparelho cerebral orgânico, é apenas uma pequena parte de tudo aquilo que a gente carrega, de tudo aquilo que está em nosso espírito, né? E
oportunamente, provavelmente ocorrerá que o pensamento no campo intuitivo terá uma manifestação muito mais atuante. E talvez chegará um momento em que esse pensamento se transmita de um a outro cérebro telepaticamente, sem o impositivo da verbalização, da expressão material. Eu acho interessante como a situação pela qual a gente passa hoje, da pandemia pelo coronavírus, né? E que a gente coloca as máscaras e, portanto, as nossas expressões faciais estão um pouco, né, quanto disfarçadas, e o olhar fala mais, né? E às vezes a gente nem ouve direito por conta da máscara, da distância, o que, né, efetivamente uma pessoa disse com todas as palavras, mas a gente acompanha os movimentos, acompanha o olhar e consegue depreender um pouco daquela mensagem transmitida. Então, acredito que até essas comunicações virtuais, né, virtualizadas, a gente está deixando um pouco mais essa concretude e efetivamente isso tudo pode fazer com que a gente esteja trabalhando para essa telepatia ou transmissão do pensamento de uma forma mais fluida. É interessante porque tem um texto de Freud, de 1920, Sonhos e Telepatia, em que ele vai dizer que ninguém tem o direito de protestar contra as ocorrências telepáticas, né? Mesmo que o evento e a mensagem, né, notificada não coincidam exatamente no tempo, a gente não pode dizer que a telepatia não existe. Ele falava dos sonhos premonitórios, né? Que podem ter sido uma comunicação telepática de uma outra, de um evento que pode ocorrer no futuro, e mesmo que esse evento não ocorra no futuro dos próximos dias, a gente não pode não validar, invalidar as ocorrências telepáticas. E ele diz ainda que se o problema da telepatia é apenas uma atividade da mente inconsciente, pode-se assim pressupor que as leis da vida mental inconsciente também se aplicam à telepatia. E se a gente considera, né, que o nosso inconsciente profundo faz parte do nosso repositório espiritual, a gente entende que, de fato, as leis operantes na telepatia não são leis conscientes, né? São leis que estão muito mais relacionadas à nossa vida existencial. Kardec também abordou essa questão no Livro dos Espíritos, no conjunto de questões que ele encadeia no item Transmissão Oculta do Pensamento, que está lá na parte segunda, né? O mundo espírita ou o mundo dos espíritos, entre as questões 419 e 421. Então, os espíritos vão dizer a Kardec que os espíritos se comunicam entre si sem necessariamente precisar dessa intermediação da linguagem, pensamento a pensamento. E eles dizem, inclusive, quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura mais exata do que supondes. Todos contribuímos para propagá-la. E assim como a gente sabe que os nossos espíritos, nós espíritos, né, não estamos encerrados num corpo como se estivéssemos presos numa caixa, mas nos irradiamos por todos os lados, disso depreende-se que também o nosso pensamento se espraia, podendo atingir outras mentes que decodificam esse pensamento, captam esse pensamento, né? Então, gente, finalizando o nosso comentário sobre esse item interessantíssimo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, e desde já peço aqui desculpas pela dificuldade de passar um conhecimento tão profundo como é o conhecimento de Joana, né? Por conta das minhas limitações e imperfeições, mas desde já espero que tenha sido de alguma sorte útil, de algum proveito. Joana finaliza esse item dizendo que disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideais superiores da vida constitui o objetivo moral da reencarnação. Era aquilo que Platão defendia. A gente permanecer no plano superior, no plano do inteligível. Porque pensar bem, diz Joana,
é fator da vida que propicia o desenvolvimento e a conquista da vida. Então, meu abraço carinhoso a todos desse grupo espírita tão querido ao meu coração, que é o Ojalac, que o pensamento como equipamento existencial, que a gente possa reflexionar nele e cuidar dele, né, para que as suas expressões sirvam para edificação e não para destruição e desordem, para o nosso próprio equilíbrio psíquico em primeiro lugar e orgânico, e para a nossa própria felicidade e também daqueles que vivem conosco. Então, meus amigos, desde já, meus agradecimentos e até uma próxima, se Jesus assim permitir. E para agradecer, vamos orar a Deus. Mestre divino e Senhor, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos para refletir sobre um assunto de tamanha importância. Que os nossos pensamentos, agora organizados e sintonizados no alto, possam colimar as melhores vibrações e os fluidos mais benfazejos de saúde, de cura e de paz, e que se espraiem por toda a humanidade da Terra. Que nós possamos atravessar esses momentos difíceis com força e perseverança. Que Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre, nos fortalecendo. E que o Senhor seja sempre louvado. Que assim seja. Então, meus amigos, um grande fraternal abraço para todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.